Bom, pessoal, continuando a parte 2 da revisão, vamos falar agora da eliminação gaussiana. A eliminação gaussiana é um algoritmo que será utilizado para a gente encontrar a solução dos sistemas lineares. Então, ele é muito útil para encontrar a solução de sistemas de muitas variáveis e muitas equações, assim como de sistemas pequenos. Um dos grandes objetivos da álgebra linear é o estudo dessas ferramentas, ferramentas para obtenção e análise de solução de sistemas lineares. Então, como utilizar a eliminação gaussiana? É o seguinte, nós vamos fazer isto através da matriz aumentada do sistema. Em que consiste essa matriz aumentada? A matriz aumentada é uma matriz formada pelos coeficientes das variáveis juntamente com os termos independentes em uma ordem pré-estabelecida. Então, notem aqui que a primeira coluna da matriz é formada pelos coeficientes da variável x1. Nós escolhemos aqui a ordem de x1 para xn. Aqui nós temos a segunda coluna constituída pelos coeficientes das variáveis x2 e a penúltima coluna coeficientes das variáveis xn, da variável xn. A última coluna é constituída pelos termos independentes do sistema. Então, esta aqui é chamada de matriz aumentada do sistema com a qual nós vamos trabalhar, certo? Então, aqui nessa explicação está dizendo que a eliminação gaussiana é um método de resolução, é um algoritmo de resolução que consiste em aplicar operações elementares sobre as linhas da matriz aumentada a fim de obter uma matriz tão simples que o sistema associado a ela automaticamente vai ser resolvido e a solução desse último sistema coincide com a solução do sistema inicial, uma vez que as matrizes são todas uma equivalente à outra, porque são obtidas através de operações elementares, como vocês estudaram lá no Vetores de Geometria Analítica. Agora, o que são operações elementares? Então, operações elementares são 3. Multiplicar uma linha inteira por uma constante não nula, trocar duas linhas entre si e somar a uma linha o múltiplo de outra linha, certo? Então, a aplicação das operações elementares nas linhas da matriz aumentada tem por objetivo convertê-la a uma matriz bem simples, chamada forma escalonada por linhas, que nós vamos definir agora em seguida. Então, pessoal, o que é uma matriz que está na forma escalonada por linhas? É uma matriz que que atende 3 propriedades. A primeira delas é que o primeiro termo não nulo, tem que ser o não nulo de cada linha, é o número 1. Esse número 1 vai ser chamado de pivô. Alguns livros chamam também de elemento líder. A nossa bibliografia, nosso Howard Anton está chamando de pivô, certo? As linhas nulas, elas sempre vão aparecer lá no final da matriz, ou seja, não existe linhas não nulas depois das linhas nulas, certo? E em linhas sucessivas ou consecutivas, o pivô da linha inferior está sempre mais à direita que o pivô da linha superior. Essas 3 propriedades aqui vão garantir à matriz um formato de escada, vai formar uma escadinha. Então, existem alguns livros que chamam esse formato de forma escada, ok? Agora, além dessas 3 propriedades, se uma matriz ainda tiver uma 4ª propriedade, que é a propriedade de que a coluna que tiver pivô não pode ter outros termos diferentes de 0, ou seja, as demais entradas são todas nulas. Se a matriz também atender a essa propriedade, além das outras 3, ela vai estar na forma escalonada reduzida por linhas. Este formato de forma escalonada reduzida por linhas, quem garante ele é o algoritmo de Gauss-Jordan. E as propriedades anteriores, quem garantem é a eliminação gaussiana. Então, para que a matriz esteja na forma escalonada reduzida por linhas, antes ela tem que ser reduzida por linhas, porque tem que atender às 3 propriedades, ok? Vamos ver um exemplo? Então, olha só, no exemplo 7, nós temos aqui 2 matrizes que estão na forma escalonada por linhas. Por que não é reduzida por linhas? Vamos entender aqui.
Olha só, primeiros termos não nulos das linhas são todos iguais a 1, certo? E tem 0 abaixo deles. Os demais termos não são todos nulos, então já podemos descartar o fato de ser escalonada reduzida por linhas. Esta segunda aqui, ó, primeiro termo não nulo é 1 e abaixo é 0. Primeiro termo não nulo é 1 e abaixo é 0. Esse aqui, primeiro termo não nulo é 1. Apesar de que aqui nós temos 0 acima e aqui nós temos 0 também nas demais entradas, nesta coluna 3, nós temos o pivô e esse 2 que é não nulo, então ela não pode ser reduzida por linhas, apenas escalonada por linhas. Agora, na letra B, nós temos, ó, primeiro número não nulo da linha é 1 e demais entradas é 0. Primeiro número não nulo é 1 e demais entradas são 0. Primeiro número não nulo é 1 e demais entradas iguais a 0. Ok, então é forma escalonada reduzida por linhas. Aqui nós temos primeiro número não nulo é 1, demais entradas é igual a 0. Aqui, primeiro número não nulo é 1 e demais entradas nulas. E linha nula acontecendo no final da matriz. Ok? Bom, como aplicar a eliminação gaussiana? Então, como aplicar a eliminação gaussiana? Nós vamos colocar aqui um exemplo para ilustrar o passo a passo da utilização desse algoritmo. Eu vou explicar aqui o passo a passo. Então, olha só, nós temos aqui um sistema. A primeira coisa que nós vamos fazer é identificar quais são as variáveis do sistema. Então, nós temos variável de x1 até x5. Escolhendo uma ordem, nós escolhemos aqui a ordem do x1 ao x5, vamos construir a matriz aumentada do sistema. Então, aqui nós temos, olha só, coeficientes de x1, depois coeficientes de x2, coeficientes de x3, de x4 e de x5. E esta última coluna aqui é a coluna dos termos independentes do sistema. Então, aqui nós temos termos independentes do sistema, ok? Esta é a matriz aumentada. Após isso, vamos começar os passos do algoritmo. O algoritmo fala o seguinte: nós temos que identificar, sempre olhando da esquerda para a direita, identifique a primeira coluna não nula. E aí nós marcamos aqui, ó, ela acontece logo na primeira coluna da matriz. E nós vamos olhar para o topo desta coluna. E o topo tem que ser não nulo, e para garantir isso, nós vamos fazer permutação de linha. Então, aqui como o topo é 0, nós vamos permutar escolhendo uma das outras entradas para ser permutada com este elemento do topo. No caso aqui, nós escolhemos a linha 2, então nós vamos fazer a permutação da linha 1 com a linha 2. Então, nós fizemos a permutação, linha 1 com linha 2. Ok. Após isso, o próximo passo é transformar este topo aqui no número 1. Então, para isso, você vai fazer divisões apropriadas ou multiplicações. No caso aqui, nós estamos multiplicando por frações. Então, olha só o que nós escolhemos. Nós escolhemos multiplicar a linha 1 por 1 sobre 2. Nós vamos representar essa operação com esse símbolo aqui. Linha 1 foi trocada por 1 sobre 2 vezes linha 1. Você vai fazer isso, olha só, em todos os termos da linha. Então, todos os termos da linha serão alterados de acordo com essa operação que você aplicou. E feito isso, você garantiu aqui, então, a presença do pivô, certo? Então, nós temos aqui, esse pivô. Ok. O próximo passo do algoritmo é o seguinte: quando você coloca um pivô, nós vamos agora zerar as entradas que estão abaixo desse pivô. Então, esse número 0 aqui já é 0, falta zerar esse número 2. Então, para zerar o 2, qual a operação que nós vamos fazer? Nós vamos somar a uma linha o múltiplo de outra linha, que é aquela operação elementar. Então, aqui nós temos o número 2.
que está na linha 3. Então, nós vamos operar com menos 2 vezes L1. Nós vamos sempre utilizar a linha que está o pivô. Então, menos 2 vezes L1 vai ficar 2 menos 2, certo? E esta operação aqui deverá ser feita em todos os termos da linha 3, ok? Então, vamos lá, olha só. 2 menos 2 vezes 1, 0. Vou tentar ilustrar isso aqui para vocês, depois a gente apaga, certo? Então, vai ficar aqui, linha 3, que é 4, menos 2 vezes menos 2 vezes L1. Então, vai ficar menos 2 vezes 2 deu 4. Então, a continha aqui, ó, deu 0. Depois, menos 5. Menos 5 menos 2 vezes L1. Então, menos com menos mais. Então, ficou menos 5 mais 10, que deu esse 5. Depois, 6. Menos 2 vezes 3, 6 menos 6, que deu esse 0. Depois, menos 5. Menos 2 vezes 6, menos 12, que deu menos 17. E menos 1, menos 2 vezes 14, menos 28, resultando nesse menos 29, ok? Então, com isso, nós concluímos um ciclo do algoritmo, que é obtivemos o pivô, que é esse número 1, e zeramos abaixo dele. Completamos um ciclo do algoritmo. Agora, vamos ver quais são as próximas indicações, quais são as próximas orientações. Olha só, quando a gente completa um ciclo do algoritmo, nós vamos agora identificar em qual coluna nós devemos colocar o pivô. Para isso, nós vamos desconsiderar a linha 1, que é a linha que já tem pivô, e vamos olhar para a submatriz resultante desta suposta eliminação de linhas. Então, sobrou esse quadradinho aqui de baixo, olha só, com 2 linhas. Aí, você vai fazer o mesmo processo feito lá no início. Comece a procurar da esquerda para a direita, identifique a primeira coluna não nula. Ela acontece aqui, ó, 2 e 5. Olhe para o topo, é 2. Então, agora, já que é número não nulo, você pode trabalhar com esse 2. Mas nós temos que transformá-lo em pivô. Pode ser feito a permutação de linhas no caso em que o outro número fosse o número 1. Aí você permutaria para já evitar uma divisão. Mas como o nosso outro número é o número 5, não vai ser a permutação é insignificante, certo? Então, nós vamos realmente trabalhar aqui na linha 2, transformando esse menos 2 em pivô com qual operação, pessoal? Multiplicando por menos meio. Então, multiplico a linha 2 inteira por menos meio, dando origem aí a esses novos números. Agora, você tem que olhar a entrada abaixo do pivô. Então, nós estamos aqui, ó, sempre nesta coluna, observando esse pedacinho aqui. Então, eu tenho que zerar esse 5. Para zerar o 5, qual operação que nós vamos aplicar? Então, vamos ver aqui qual operação que vai ser aplicada. Para zerar o 5, nós vamos colocar a operação L3, porque o 5 está na L3, menos 5 vezes L2. Note agora que nós estamos usando a L2 para zerar o 5, porque o pivô está na L2, certo? Então, vamos fazer essa continha aqui em todas as entradas da L3. Note que aqueles números que antecedem o pivô, aqueles que eram 0, eles vão continuar sendo 0. Olha só, 0 menos 5 vezes 0, 0 menos 5 vezes 0, 5 menos 5 vezes 1. Então, começa a aparecer número diferente de 0 aqui, né? Opa! Então, aqui nós temos, ó, 5 menos 5 vezes 1, 0, que é este número aqui. Depois, 0 menos 5 vezes 0, 0, não precisa aparecer, né? Depois, menos 17, vamos lá, menos 17, menos 5 vezes L2, menos com menos mais, e 5 vezes 7, 35 sobre 2. Vai tirar o mínimo múltiplo comum aqui, então vai ficar 2 vezes menos 17, menos 34, mais 35 sobre 2, que vai dar esse 1 sobre 2 aqui, certo? E esse menos 29 agora, menos 29, menos 5L2, menos com esse menos mais, então mais 5 vezes 6, 30. Então, ficou esse 1. Ok, então terminamos
mais uma sequência aqui do algoritmo, que é mais um ciclo. Então, nós fechamos mais um ciclo do algoritmo. O que nós vamos fazer agora? Vamos ver as orientações. Agora que você já conseguiu colocar pivô e zero abaixo em duas colunas, você vai desconsiderar as linhas que esse pivô está e vai começar novamente o processo de identificar em qual coluna você vai trabalhar. Então, nós vamos trabalhar agora na primeira coluna não nula da matriz, da submatriz resultante, que vai ser aqui, ó, nesse meio. Então, ele é um número diferente de zero, que tem que ser transformado em 1, para virar pivô. Agora, nós vamos convertê-lo em 1 de que jeito? Multiplicando por 2. Então, a operação vai ser multiplicar a L3 todinha por 2, que vai gerar esses novos termos que estão aqui. E como não tem mais números após, não tem mais nenhuma linha, terminamos o algoritmo. Então, essa aqui é a matriz escalonada por linhas. Por que ela não é reduzida por linhas? Porque acima dos pivôs nós não zeramos, nós só nos preocupamos em zerar abaixo do pivô, certo? Muito bem. Então, está aqui a nossa matriz, que é o fim do algoritmo. E nós temos agora que interpretar esse escalonamento. Então, vamos identificar aqui onde estão nossos pivôs. Então, olha só, aqui nós temos um pivô, aqui nós temos um pivô e aqui nós temos um pivô, ok? Observem, pessoal, que na coluna X, na coluna 2 e na coluna 4, nós não temos pivô. Essas colunas correspondem às variáveis x2 e x4. Então, quer dizer que essas duas variáveis são variáveis livres. Então, nós vamos agora reescrever o sistema associado com esta matriz, onde cada número do sistema é um coeficiente de variável e o último número são termos independentes. Olha só, então, menos 6 também é um termo independente e 2 é um termo independente. Quando a gente faz escalonamento, pessoal, a gente sempre vai encontrar pelo menos uma solução, pelo menos um valor de variável. Então, aqui nós já encontramos o x5, mas nós fizemos aqui a interpretação que o x2 e o x4 são variáveis livres, e essa interpretação tem que constar no seu sistema. Então, aqui eu escrevi errado, pessoal, que é x4, certo? Depois eu vou corrigir. Muito bem, então, aqui é a interpretação que x2 e x4 são variáveis livres, e você vai colocar essa informação lá no sistema, atribuindo a essas variáveis, olha só, um parâmetro. E as demais variáveis, elas vão ser encontradas através do que se chama retrosubstituição. A retrosubstituição é substituir os valores que já estão identificados nas equações anteriores. Então, aqui nós já temos x4, já temos x2, já temos x5, então nós vamos lá para a segunda equação encontrar o valor de x3. Então, substituindo aqui o x5 lá no valor, na segunda equação, nós teremos, ó, x3 vai ser igual a menos 6, passa o 7 sobre 2 para o segundo membro, vai positivo, então mais 7 sobre 2 vezes x5, sendo que o x5 é 2. Então, vamos cancelar aqui 2 com 2, vai ficar x3 é igual a menos 6 mais 7, então o x3 é igual a 1. Então, nós já temos também o x3. E por último, você vai encontrar o x1 aqui da primeira equação. Então, aqui na primeira equação, nós vamos encontrar o x1 da mesma maneira, isolando x1. Então, vai ficar x1 é igual a 14, menos 2x2, e o x2 é um R, mais 5x3, mais 5x3, o x3 é 1, então 5 vezes 1, menos 3x4, o x4 é T, mais, menos 6x5, e o x5 é 2, certo? Então, vai ficar aqui, ó, menos 12 com mais 14 dá mais 2 mais 5 dá mais 7. Então, vamos escrever aqui embaixo. Então, o x1 vai ser igual a menos 2R, menos 3T, mais 7. Então, esse aqui é o valor da variável x1, certo? Então, nós temos agora todos os valores. Então, como nós vamos expressar essa solução? Então, olha só, a solução ela pode ser expressa escrevendo cada um deles, certo? Cada uma das variáveis.
ou então em forma de NU, porque é o que nós mais vamos utilizar, que é este último formato aqui, que é a forma de vetor, ok, pessoal? Então, aqui nós fizemos algumas observações, olha só, chamando a atenção que o x4 e o x2 e o x4 assumem infinitos valores reais. Se você tiver interesse em identificar algum deles, você pode atribuir qualquer valor a eles, por exemplo, que nós fizemos para o r igual a 0 e para o t igual a 1. E com isso, nós demos origem a essa solução aqui numérica particular porque nós estamos usando o r e o t desta forma. E para checar, eu gostaria que vocês fizessem essas continhas, voltem lá no sistema e substituam este valor nas variáveis do sistema e você vai observar que todas as equações são satisfeitas. Por quê? Porque é uma solução. Aqui nós substituímos no primeiro sistema. O mesmo poderia ter sido feito no último sistema, porque são sistemas equivalentes. Sistemas equivalentes quer dizer que são sistemas que possuem a mesma solução. Por isso que a eliminação gaussiana é importante, porque ela vai gerar um sistema muito mais simples que o inicial, mais simples de se obter a solução. Por isso que esse é o objetivo de se aplicar a eliminação gaussiana, certo? O que mais que eu tenho aqui? Falando aqui de sistemas equivalentes, né? Que os sistemas equivalentes, eles são equivalentes que possuem a mesma solução, assim como as suas matrizes também são chamadas de matrizes equivalentes. Bom, pessoal, essa foi a parte 2 da revisão. Em seguida, nós veremos a parte 3.